Lá em casa é assim. Já dá esse grau. E aí você, da onde veio essa parte do direito? Assim, já veio dessa época, quando você era mais nova, lá, criança para adolescente, você já tinha essa parte de defender pessoas, de justiça, ou isso veio mais para frente? Da onde? Então, veio desde criança. Desde criança eu queria lidar com o direito, e a minha irmã conta que quando, por exemplo, se a minha mãe fosse fazer uma correção, né, e eu não aceitasse a correção dela, eu ficava discutindo, argumentando, dizendo, não, você não vai fazer isso, você não vai, você não vai. E a minha irmã dizia assim, cala a boca, fica quieta para acabar logo com isso, né? Aceita. E eu tive que fazer, na verdade eu tive, né, eu fiz o magistério, foi muito bom para mim, fui professora primária, fui fazer o magistério, por quê? Porque eu precisava ter uma profissão, mas eu queria fazer direito, só que a nossa condição financeira não ajudava. E como eu fiz magistério, então assim, eu tinha muita dificuldade, tenho muita dificuldade até hoje em química, física, matemática, essa coisa pra mim é grego. Falei assim, cara, eu nunca vou passar na Universidade Federal, né? O jeito era ser uma faculdade particular, consegui um crédito educativo que, graças a Deus, eu consegui. Então, quando eu tinha 16 anos, 17, eu não lembro muito bem. Esse crédito educativo veio pelo seu bom desempenho na... Não, pela condição familiar, né? Tá. Não era o que a gente tem hoje do Enem. Você fazia faculdade, prestava vestibular na faculdade particular, e se você se enquadrasse nos requisitos governamentais, você poderia receber essa bolsa que você paga depois que você termina de formar. Né? Então eu só consegui estudar porque eu consegui essa bolsa, né? Então eu terminei de pagar essa bolsa depois da formatura, né? Aí eu fui morar em São Leopoldo com um irmão meu. Meu irmão era bancário na época, tinha uma condição assim que ele poderia, porque assim, se eu fosse morar, por exemplo, na capital, a gente não tinha condições, porque você tinha que alugar um lugar para morar, né? Então assim, era fora essa parte de moradia com o irmão para você é fácil, né? Super fácil. Você podia morar na China, tinha irmão. Você pode morar na Indonésia, tinha irmão. No interior da África, embaixo, perto dos elefantes, tinha irmão. Tipo isso. Se eu te contar assim, eu sou bem nômade, deve ter o quê? 6 ou 7 anos que eu estagnei um pouquinho, que eu parei. Mas assim, eu já morei em vários lugares, já morei na casa de praticamente todos os meus irmãos. Né? Eu era a tiazona, então assim, cuidava dos sobrinhos, aquela coisa arada toda. Né? Então assim, fui para a capital, fui estudar. No primeiro semestre da faculdade, eu cheguei para um professor e falei assim, professor, a minha realidade é essa, eu preciso muito trabalhar, eu preciso dar certo, eu não tenho chance de errar, me ajuda. Eu falei assim, vou te indicar para um colega meu, que é juiz, e você vai ser assessora dele. Fechou? Vou contar uma coisa aqui agora que é difícil. Conta Fui trabalhar no fórum de Portão. Assessora de um juiz super gente boa, me recebeu super bem e tal. Ele me deu um processo para eu estudar, né? Estudei o processo, daí foi assim, faz o relatório do processo, porque eu vou sentenciar. Falei, joia. Fiz tudo bonitinho, porque eu sempre fui muito caprichosa. E primeiro emprego, queria impressionar também. Queria impressionar, sabe assim, que sou top. Né? Eu terminei, desliguei o computador e não salvei. Eu não sabia que eu precisava salvar numa pasta. Eu perdi tudo. No outro dia eu cheguei, ele falou assim, Denise, o que você fez ontem? Eu falei, tá ali no computador. Ele, aonde? Onde que você salvou? Eu falei, precisava salvar. Cara, eu saí do fórum aquele dia. Você conseguiu ser admitido e demitido em 4 dias. Não, de forma nenhuma. Ele entendeu, né? Ele viu sua carinha de desespero. Desespero, tipo assim, de onde é que saiu esse ser humano, né? Aí eu fui no ônibus chorando, sabe? Rezando muito, porque eu tenho muito apego, assim, nas minhas orações, eu tenho uma fé muito grande. Aí, no outro dia, eu disse assim, o senhor me diz quais são os passos, né? Como é que eu faço para dar certo? Eu falei assim, você tem que fazer isso? Então eu falei assim, não, eu prefiro, para não me perguntar 2 vezes, eu vou anotar o passo que eu tenho que seguir. Aí eu não preciso perguntar de novo. Aí, outra coisa que ele me ensinou muito, por exemplo, assim, falar, eu queria muito falar, eu queria que a minha voz fosse ouvida, eu queria falar bem, eu queria impactar a vida das pessoas positivamente. Eu falei assim, a primeira coisa, pega um dicionário e todos os dias você lê uma palavra do dicionário. Então, todos os dias eu descobri uma palavra nova no dicionário para inserir nos meus relatórios. Eu trabalhei com ele 2 anos, ele foi promovido e me indicou para trabalhar na promotoria de justiça.
Aí eu fui trabalhar como estagiária na Promotoria de Justiça. Então, assim, desde o primeiro semestre da faculdade, é uma dica que eu dou sempre para os meus alunos, para as pessoas com quem que fazem direito. Vão estagiar, não interessa se é pago, não interessa se é voluntário, vão estagiar para aprender. É importante. É uma das